A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Amados, hoje nas cartas para Deus, o título é Satisfação. Você se sente satisfeito? A palavra do Senhor que vai nos dar base para falar sobre isso, está lá no livro de João, no seu capítulo 6, a partir do versículo 9. A palavra de Deus que vai nos dizer assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes que eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Só até aqui, amados. Bom, essa passagem é muito conhecida por todos, da multiplicação dos pães, é a primeira multiplicação dos pães, da vinda de Jesus a esta terra. E aqui a palavra relata de que apenas um jovem tinha algum tipo de alimentação ali. Os apóstolos estavam preocupados porque já era avançada a hora e aquelas pessoas estavam com fome, e Jesus disse a eles: então vamos alimentar esse povo, não vamos dispensá-los com fome. E eles falaram: mas como vamos alimentar a tantos? Como vamos alimentar a tantas pessoas se nada temos aqui? Provavelmente aquelas pessoas se sentiram frustradas. Aqueles discípulos, eles sentiram frustração. Por outro lado, havia um jovem ali, quando eles foram procurar, que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez a satisfação desse jovem, para ele era algo básico. Para ele, talvez ele tenha pensado: eu só tenho isso, só tenho 5 pães, que são isso para tantos, como os próprios apóstolos aqui falaram. Mas talvez aquele jovem tenha pensado: bom, ainda que isso aqui sirva para um ou outro idoso, para uma mulher grávida, para alguém que está com alguma limitação física, talvez ajude. Então eu me sinto satisfeito em entregar para que ajude pelo menos essas pessoas. E aí, assim, talvez ele já tenha se sentido satisfeito. Mas aí Jesus pegou aquilo que talvez tenha trazido algum tipo de satisfação para aquele jovem, e ele fez melhor que isso. E ele atendeu a todos, e Jesus atendeu a todos que estavam ali, e todos se sentiram satisfeitos, e ainda sobrou. E Jesus diz: recolha tudo para que nada seja desperdiçado. Então aqui, meu amado, minha amada, a satisfação está nas pequenas coisas. O que Jesus nos ensina nessa passagem é que Ele opera nas pequenas coisas e que a satisfação está nas pequenas coisas. Aquele jovem provavelmente se sentiu satisfeito em poder oferecer o que ele tinha ali ao Mestre, e oferecer o que ele tinha ali a Jesus. E quem sabe, na ótica dele, na limitação dele, como na nossa, se nós estivéssemos ali, talvez nós pensaríamos da mesma forma: eu vou entregar aqui o que eu tenho, vai ajudar 1, 2 pessoas, mas eu já me sinto satisfeito nisso. E é exatamente isso que Jesus nos ensina.
Muitas vezes não podemos fazer por todos. Mas o que nós podemos fazer, se podemos ajudar um, dois, nós temos que ajudar. Porque na satisfação de ajudar um pouco, é que Deus faz muito. Na satisfação de ajudar o mínimo, é que Deus faz o máximo. E quantas vezes caminhamos por aí, não ajudamos, achamos que a responsabilidade é sempre do outro? Vemos alguém passando necessidade e Deus abençoe. Sim, Deus abençoa. Mas ajude aquele homem a matar a fome dele. Sim, Deus abençoa, mas ajude aquele homem a enxergar Deus em você. Porque quem faz as coisas, quem abençoa é Deus. Mas a ação do homem movimenta o agir de Deus. Deus poderia sim atender a todas as pessoas necessitadas, como Jesus fez aqui nessa passagem. Todos estavam com fome. E o agir de homens e o agir desse jovem. Será que ninguém, no meio de uma multidão, ninguém tinha mais nada ali? Ninguém tinha um pedaço de pão? Ninguém tinha mais nada? Eu tenho certeza que se mais alguém tivesse alguma coisa ali e viu o que Jesus fez e não entregou o que tinha, provavelmente essa pessoa se frustrou. Provavelmente essa pessoa se frustrou. E a frustração está exatamente aí. Nós já gravamos um vídeo falando sobre o que é frustração, que é quando a sua expectativa está maior do que a realidade. E aqui foi ao contrário. Aqui apenas um jovem confiou de que Jesus faria o melhor com o que ele entregou. Mas só aquele jovem entregou. Só aquele jovem permitiu que aquele pouco, como está na palavra, se transformasse em muito. No pouco fostes fiel, no muito será lembrado. Não é assim? Parábola dos 10 talentos. No pouco fostes fiel, no muito será lembrado. Assim como aquela mulher das 2 moedas que entregou no templo. Ela só tinha aquelas 2 moedinhas. Mas Jesus viu como maior valor sobre aquelas 2 moedas do que todos que tinham entregado muito mais do que aquilo. Porque Jesus vai agir no pouco. Deus vai agir no pouco. Ele não vai agir no muito, porque no muito ele não é glorificado. Onde há fartura, o nome de Jesus não é glorificado. Onde há fartura, as pessoas acham que a fartura está ali pela força do próprio braço. Agora no pouco que você coloca no altar, no pouco que você coloca no seu coração, no pouco que você abençoa aqueles que estão à sua volta, é que Jesus faz muito, porque ali as pessoas conseguem ver, através de você e de mim, que Deus de fato existe. Você já se deparou com alguma situação onde você estava passando algum tipo de dificuldade, onde alguma outra pessoa estava passando uma dificuldade e que alguém do nada chegou, te estendeu a mão, então você estendeu a mão para aquela pessoa e aquela pessoa, meu Deus, foi Deus quem te enviou aqui. Se você nunca passou, já deve ter ouvido coisas assim. E de fato, Deus nos envia mesmo. Deus toca os nossos corações. Deus trabalha no nosso agir, quando nós estamos atentos. Este jovem estava atento. Este jovem tinha entendido o que Jesus queria fazer naquele lugar. Jesus poderia ter dispensado a todos: vão e voltem amanhã, se alimentem, durmam, descansem e voltem amanhã. Mas não. Ele tinha um propósito quando ele falou:
Não, então vamos alimentar todos por aqui mesmo. O que vocês têm aí? O que temos aí? Deus abençoa a vida das pessoas através das próprias pessoas. O agir de uma pessoa usada por Deus, transformada por Deus, é que vai abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoa, sim, a vida daqueles que buscam. Através da vida de outras pessoas, porque ninguém nasceu para viver só nesta terra. Ninguém vive nesta terra se não tiver a ajuda de outras pessoas. E aí Deus, por isso que a palavra diz, né? Que Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas. E a palavra diz que não são os capacitados que são usados. Que Deus capacita aqueles que se posicionam. E por isso que a palavra dele é tão importante. Aqui na sua passagem também ele cita que ele teve sede e pessoas lhe deram de comer. Ele teve fome de beber. Ele teve sede e pessoas lhe deram de beber. Ele teve fome e pessoas lhe deram de comer. E também disse, ele teve sede e não lhe deram de beber. E ele teve sede e não lhe deram de comer. E aí as pessoas que estavam ouvindo ele falar isso, mas Jesus, quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede e não lhe demos de beber ou lhe demos de beber? E aí ele relata: quando fizestes a um dos meus pequeninos, que somos você e eu, quando fizermos a um dos pequeninos de Jesus, estamos fazendo a ele próprio. Quando ajudamos o próximo, quando estendemos a mão para o próximo, sim, podemos sim dizer: Deus te abençoe, tudo vai dar certo. Mas só isso não resolve. Estender a mão resolve. Acolher resolve. Às vezes um abraço resolve. Às vezes um alimento resolve. Ah, mas um alimento vai resolver aquela situação, mas a pessoa precisa de algo mais e eu não tenho algo mais. Entregue o que você tem. Ajude como você pode. Esse jovem só tinha 5 pães e 2 peixes. Para ele era bastante. Se ele pegasse aqueles 5 pães e os 2 peixes só para ele ia sentir uma satisfação temporária. Mas eu tenho certeza que esse jovem, que o nome dele nem aparece na Bíblia, ninguém nem sabe o nome dele, mas ele entendeu o que Jesus queria fazer naquele lugar. Não entendeu a dimensão do que seria feito, mas ele entregou o que ele tinha na mão do único que podia fazer por todos. Ele entregou o que ele tinha na mão do único que fez por todos e faz até hoje. Na mão de quem você tem entregue os seus bens, suas coisas? Quem você tem ajudado? A quem você tem estendido a mão? Ah, eu tenho ajudado, mas as pessoas são muito ingratas. As pessoas não reconhecem. Aí volta pro texto lá da frustração. Aí você volta no vídeo lá e assista sobre frustração. Porque você está fazendo para Deus ou para o homem? Ah, eu estou fazendo para o homem, tá. Mas com a sua intenção é cumprir os mandamentos de Deus, é ser obediente a Deus? Ou simplesmente mostrar para o homem que você está fazendo? Se for simplesmente mostrar para o homem que você está fazendo, esperando algum tipo de gratidão, você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque o ser humano é infiel, inconstante e incoerente. A pessoa te agradece em um minuto e em outro ela te amaldiçoa. Mas onde está a diferença? A diferença está no que você faz com isso. Se você fez de fato para Deus, você vai olhar para os céus e dizer: Senhor, eu sei que eu estava esperando algum tipo de gratidão, mas eu sou grato a Ti pela oportunidade de ter feito algo por alguém.
Seja grato a Deus pela oportunidade de poder fazer algo por alguém. E aí sim você vai se frustrar menos. E aí sim você vai se sentir satisfeito. E aí sim você, mesmo tendo pouco e achando que aquele pouco não ajudará ninguém, Jesus já mostrou para nós aqui que ajuda. Jesus já mostrou para nós em várias passagens da sua vinda a esta terra que do pouco ele fez muito. Fez da água vinho em uma festa. Não foi só esta a multiplicação dos pães que ele fez. Na passagem bíblica, nas passagens históricas, onde Jesus nem tinha vindo ainda a esta terra na forma humana, porque ele sempre esteve presente, a palavra de Deus vai dizer que desde o princípio ele estava lá. Que ele, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. É Jesus. Ele sempre esteve, está e sempre estará. A diferença é o que você e eu fazemos com essa informação. Entregamos mesmo o pouco que temos para sermos usados por Deus? Para sermos abençoados por Deus? Ou guardamos? Ou guardamos e vendo pessoas entregando e se sentirem satisfeitas e nós frustrados por não termos feito a nossa parte? Seja satisfeito com o que Deus te entregou. Esteja satisfeito com o que Deus te entregou. Ajude o próximo e sinta satisfação. Sinta o prazer. O quanto é prazeroso ajudar alguém. O quanto é prazeroso estender a mão para alguém. Se você nunca teve essa oportunidade, tenho certeza que já teve, mas se nunca teve, faça esse teste. Por incrível que pareça, há um bem maior para quem ajuda do que para quem é ajudado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nossa missão é servir. Que maior é o que o serve do que o que é servido. Porque a satisfação maior está em servir e não em ser servido. Eu tenho certeza que esse jovem sentiu uma satisfação imensa de poder ter entregue a única pessoa que podia fazer algo por todos que estavam ali, mesmo que ele não soubesse o que seria feito. Ele se sentiu satisfeito. Sinta satisfação hoje, meu amado. Faça esse teste hoje e eu tenho certeza que você irá se surpreender. Deixe Deus te surpreender. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.